Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa meditação na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos meditar hoje no capítulo 3, capítulo maravilhoso, queridos. Se você não pôde assistir as duas primeiras mensagens, ou você assistiu só a primeira, não assistiu a segunda, por favor, assista. Vai edificar a sua fé, vai equilibrar a sua vida espiritual. Apóstolo Paulo é tremendo, foi tremendo, meus irmãos. Apóstolo Paulo tinha um entendimento do Antigo Testamento de forma assim, extraordinária. Por conhecer o Antigo Testamento, ele recebeu iluminação do Espírito de Jesus Cristo. E aí, com essa iluminação, ele ensinava as igrejas e escreveu suas cartas de forma resumida. Mas, mesmo lendo as cartas de forma resumida, com o entendimento no Antigo Testamento, nós podemos entender o que estava na mente do apóstolo Paulo. E de fato, a carta dos Filipenses é uma das cartas que eu mais admiro dele. Todas são maravilhosas, mas Filipenses me chama muita atenção, porque ele fala de coisas aqui, assuntos práticos, muito atuais, queridos, para a nossa vida. É impressionante como nós podemos extrair para a nossa vida e aplicar para as situações que estamos vivendo, em especial na parte política aqui do Brasil. Nós já meditamos isso no capítulo 1, nós tiramos princípios maravilhosos para que possamos estar atentos, queridos, perceptíveis com as coisas que estão acontecendo. Nós já sabemos que o que vai anteceder o reino de Deus serão tribulações e angústias. A igreja ela está cada vez mais caminhando para esse período da grande tribulação, mas antes da grande tribulação haverá também perseguições contra a igreja. Esse é um caminho sem volta porque está profetizado. Então, se nós não nos conformarmos com os sofrimentos, com as perseguições, com as injúrias, meus irmãos, nós não vamos vencer. Nós não devemos lutar contra o que está escrito. Vamos lutar contra tudo que está acontecendo de errado, né? Vamos para as ruas, promover passeatas, protestos, para que tenhamos um governo justo aqui no país. Não vai ter, queridos, não vai ter. Está profetizado no mundo todo. A igreja, ela funciona com perseguição. Isso é fato. Então, como está escrito, e Jesus profetizou, o nosso Senhor profetizou, que devido ao aumento da maldade, ou seja, a maldade só vai aumentar. Jesus falou, né? Não se inquieteis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Então, cada dia o seu mal. O apóstolo Paulo falou pelo Espírito. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos teremos dias terríveis. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura, para que depois de ter feito tudo, permanecer inabalável, para que vocês estejam de pé no dia mau. Então os dias são maus e só vai piorar, porque está escrito. Então não adianta ficar idealizando um governo, por exemplo, aqui no Brasil, um governo justo, sem corrupção, sem injustiças, enfim, com melhores escolas, melhores hospitais, tudo bom do melhor. Não vai ter, porque está escrito. Ninguém pode ir contra a palavra, queridos. Então vamos ser honestos com a Bíblia e pregar o que está escrito. E eu não posso ocultar de você que esse mundo vai piorar. Eu não posso ocultar de você que a igreja vai passar pela grande tribulação. E já está perseguida até mesmo antes da grande tribulação. E essa perseguição vai comer solta aqui no Brasil. Mas isso é bom para a gente, se nós nos enchermos da palavra, se nós buscarmos ao Senhor. Esse é o tempo de encher as nossas lamparinas de azeite de reserva. Palavra de Deus, que é a luz que ilumina o candeeiro. Então esse azeite, a palavra de Deus, vamos aproveitar, queridos, as oportunidades. Devemos buscar ao Senhor enquanto Ele se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Este é o tempo que possamos aproveitar as oportunidades, remir o tempo, porque os dias são maus. Então vamos aprender a remir o tempo, investir no nosso tempo com a verdade. Amém, queridos? Filipenses capítulo 3, dando continuidade.
Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Olha aí, alegrai-vos, não fiquem tristes, preocupados, ansiosos. Alegrai-vos no Senhor, Ele habita em vocês. A mim não me desgosta, e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, apóstolo Paulo constantemente escrevia as mesmas coisas. Ouvir as mesmas coisas, meus irmãos, é segurança para nós. Já ouvi essa mensagem. Já li mais de 30 vezes essa carta dos Filipenses. Já enjoei. Não, a palavra de Deus não são palavras de vida eterna. Não pode provocar em nós algo assim, saturado, chato. Eu já li. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu já conheço esse verso, não vou ler mais não. Não, queridos. Quando nós lemos a palavra de Deus com coração próprio, o Espírito vai nos revelar a verdade que nós já ouvimos mais de 500 mil vezes. Ele vai refortalecer o teu coração lendo que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Olha que coisa maravilhosa. Ainda que falte tudo do lado de fora, ainda que desencadeie uma grande perseguição, ainda que nós possamos até mesmo ser torturados, presos e mortos por amor a Cristo, nada nos falta. Por quê? Porque nós já temos tudo o que precisamos. A presença do Espírito de Jesus Cristo. E quem tem Jesus Cristo tem o Pai. Meus irmãos, quem tem o Espírito Santo não precisa de mais nada. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Glória a Deus. Aí ele continua. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Na época do apóstolo Paulo, ele era muito perseguido pelos judeus, pela seita farisaica do judaísmo, que ele mesmo, fazia parte. Era muito perseguido, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo, o tempo todo falando, não é por obras da lei que somos salvos, Cuidado com a circuncisão na carne. Se vocês permitirem ser circuncidados, gentios, afastados estão de Cristo Jesus. Era o combate dele. Nós não somos salvos pelas obras. Que obras? Dos judeus, do judaísmo, as práticas da lei de Moisés, da lei mosaica, dos ritos cerimoniais. Nós somos salvos pela graça, ou seja, por Cristo Jesus, que é a realidade desses ritos cerimoniais. Nós já aprendemos muito sobre isso, Não, o apóstolo Paulo não disse que nós não somos salvos por obras da fé, de obediência, de arrependimento, de práticas. Não é isso que ele quis dizer. As obras que não nos salvam é exatamente na época que ele vivia, do contexto da época que ele vivia, da transição das alianças, era exatamente as obras da lei, dos ritos cerimoniais, e era um baita de um combate que ele tinha contra os judeus, que ele mesmo fazia parte, na época que ele perseguia a igreja. Ele fala aqui nesse capítulo, porque nós é que somos a circuncisão, olha aí. Nós que adoramos a Deus no Espírito, aleluia, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então nós adoramos a Deus através do Espírito de Jesus Cristo. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus não falou isso? Ninguém vem ao Pai porque ele falou vem, porque o Pai estava nele. O Espírito do Pai, o Deus que é Espírito, estava em Jesus. Então ninguém vem ao Espírito Santo, ao Pai, a não ser por mim. Amém, queridos? Então quem tem ele tem o Pai. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Essa é a comunhão do Espírito. Aí ele continua. Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, naquele procedimento dos ritos cerimoniais. Esse é o contexto. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha aí, queridos. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo perseguia a igreja, queridos. Ele devastava os cristãos. Olha só que texto interessante aqui, Atos 26, quando ele estava diante do rei Agripa, se defendendo, porque ele estava sendo perseguido pelos judeus. Vamos ler aqui. Verso 9. Na verdade, rei Agripa, a mim me parecia
que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra eles davam o meu voto, quando os matavam. Olha aí, matavam muitos cristãos, apóstolo Paulo. Muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Então, olha só o nível de perseguição do apóstolo Paulo contra os cristãos, né? Aí ele fala, né, quanto ao zelo do judaísmo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, dos ritos cerimoniais, né, irrepreensível. Porque o apóstolo Paulo não cumpria os 10 mandamentos. O simples fato de matar, ele já descumpria, não matarás, né? Enfim. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo Jesus. A conversão de apóstolo Paulo foi tremenda, foi radical, queridos. E eu tenho exemplos da minha vida com relação a doutrinas. Por exemplo, foi radical. Se você... Não, eu já apaguei, né, quase todas as mensagens do Facebook. Eu trabalho no Facebook publicando a palavra desde 2011. Então, de 2011 até mais ou menos meados de 2014, meus queridos, era só prosperidade, trindade e cura. Prosperidade, trindade e cura. Era só isso que eu pregava. E quando o Espírito Santo começou a falar comigo nas Escrituras, quando eu comecei a debruçar nas Escrituras, eu levei um choque. Falei, meu Deus, eu estou pregando errado. Esse não é o cerne do Evangelho, tem alguma coisa errada aqui. E foi radical, queridos. Eu lembro até hoje, de umas semanas para frente, eu mudei 180 graus a mensagem. Eu parei de pregar a teologia da prosperidade e comecei a pregar o Evangelho de verdade. E com relação à Trindade foi um pouco assim, um pouco à frente, foi mais ou menos em 2017, se não me engano, 2018. Eu não lembro rigorosamente o ano. Eu tinha começado a fazer o trabalho de gravação pelo WhatsApp, de lista de transmissão. E quando eu estava lendo aquele texto de 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, para poder conectar com algum verso do Salmo 119, era uma série que eu estava gravando, inclusive estou voltando a gravar aqui no canal. E quando eu li que o Senhor é o Espírito, foi uma bomba no meu coração. E eu percebi claramente o Senhor Jesus falando comigo, Wagner, eu sou o Espírito Santo. Eu que sou a exata imagem do Pai. Eu que fui criado como a imagem do Deus invisível. Eu que procedi de Deus, do Pai. Wagner, sou eu, Wagner, o Espírito Santo. Ora, o Senhor... Quem é o Senhor que o apóstolo Paulo se referiu ali naquele texto? Jesus Cristo, né? A todos aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e em seu coração credes que Deus, o Pai, o Espírito Santo, o Pai, o Espírito do Pai, o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o Senhor Jesus é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade que liberta e a vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ali em diante, meus irmãos, foi assim, algo assim, eu mudei radicalmente. Eu era trinitariano um dia antes, um dia depois já comecei a falar, não, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, é Jesus Cristo. É o Espírito de Jesus Cristo que é unido ao Pai, o Pai e o Filho unidos. Da mesma forma, pré-tribulacionismo, eu fui criado desde pequeno numa igreja pentecostal que ensinava escatologia e eu era radical com relação ao pré-tribulacionismo. 180 graus, queridos. Quando eu percebi na palavra, ouvindo também outros irmãos, foi somando tudo, falei, opa, calma aí, 180 graus. Mudei radicalmente. E quando a revelação é muito forte, quando nós experimentamos, né, um relacionamento com Deus muito forte, queridos, muda radicalmente. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, ele estava disposto para Damasco para acabar com a igreja. E Jesus Cristo aparece para ele no caminho. E ele radicalmente muda, queridos, a favor dos cristãos. Impressionante, né, queridos? Quando nós recebemos a revelação, nós temos que mudar, queridos.
temos que mudar. Então é uma experiência maravilhosa. São essas 3 experiências com relação à doutrina que eu tive, que eu mudei radicalmente. Enfim, então continuando. Então, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual... É meu Senhor, tá vendo? Senhor Jesus Cristo. Por amor do qual perdi todas as coisas e a considero hoje como lixo, como escória, como, literalmente falando, cocô, como excremento, para poder ganhar a Cristo. Tudo isso que eu batalhava com todas as minhas forças, hoje eu considero como lixo para poder ganhar a Cristo, porque ele entendeu, queridos, ele recebeu a iluminação da verdade. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, olha aí, não por obras para que ninguém se glorie. Que obras? Da lei, do judaísmo. Amém, queridos? Não da lei para obedecer aos 10 mandamentos, queridos. Não praticar as obras da carne. Praticar obras, né? Que Tiago fala que fé sem obras é morta. Amém, queridos? Então essas obras nós temos que praticar para ser salvo. Já as obras da lei não, dos ritos cerimoniais não, do judaísmo não, entendeu? Esse é o contexto que os apóstolos viviam na transição da antiga para a nova aliança. Então, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, ou seja, o cumprimento dessa lei, que era apenas um aio, um condutor. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, com obras, fé com obediência. Amém? Para conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, me conformando com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, qual era o foco do apóstolo Paulo? O prêmio da soberana vocação, a ressurreição dos mortos, a glorificação do seu corpo, a redenção do seu corpo na ocasião da vinda de Jesus e poder para julgar, para julgar e para reinar sobre as nações no milênio. Esse era o foco do apóstolo Paulo, queridos. Esse era o objetivo final da fé dele, a salvação da sua alma, que Pedro fala na sua carta. Aí ele continua: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, esse prêmio, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, dos pecados que eu cometia contra a igreja, no caso dele, e no nosso caso, nossos pecados passados, vambora, esquece, siga avante, se arrependeu, segue avante. Amém? E avançando para as que diante de mim estão. Olha aí, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso prêmio, queridos, a coroa da vida. Todos, pois, que somos maduros, essa palavra perfeita, são maduros na fé, no entendimento, tenhamos este mesmo sentimento, qual sentimento? De prosseguir para o alvo, de focar na eternidade, de viver uma vida aqui totalmente voltada para essa eternidade. A igreja, meus irmãos, precisa voltar a aspirar pela eternidade, para que possa valer a pena a sua vida nesta terra. Porque nessa mesma epístola, nós meditamos aqui no capítulo 1, que o apóstolo Paulo estava dividido entre morrer e estar vivo. Ele fala que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês eu prefiro ficar um pouco mais de tempo para produzir frutos em vocês, poder edificar a vida de vocês. Então o nosso viver é Cristo. Se nós vivemos nesta vida só focado nas coisas terrenas, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita somente a esta vida, meus irmãos, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, queridos, nós focamos na eternidade. Por isso, por focar na eternidade, nós trabalhamos em prol do reino. Nós meditamos na palavra, nos enchemos da palavra, edificamos uns aos outros, abençoamos uns aos outros. Amém, queridos? Então, todos nós que somos maduros temos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus
vos esclarecerá. Então, quem não pensa deste modo antes, Deus vai esclarecer. Eu não pensava deste modo na época que eu só pregava a teologia da prosperidade. Agora não. Agora eu alcancei esse entendimento. Porque quem me esclareceu? A palavra. Jesus Cristo me esclareceu. Amém, queridos? O Espírito dele me iluminou. Glória a Deus. Por quê, queridos? Porque eu fiz a minha parte. Eu comecei a ler a palavra e o Espírito foi me revelando. Então nós não devemos viver uma vida cristã só na dependência de ouvir a outros. Nós temos que ter a nossa experiência com Deus meditando na palavra. E se tivermos um coração próprio, Ele vai nos iluminar essas verdades. Amém? Verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, cada um tem um nível. Então, andamos de acordo com o que já alcançamos. E vamos progredindo, crescendo na graça e no conhecimento. Amém, queridos? Irmãos, verso 17. Sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo era exemplo para a igreja, através do seu procedimento. Amém, queridos? Será que nós podemos dizer isso de outros irmãos? Olhar para mim, né? Não aqui pela internet, não dá para saber. Vocês não conhecem a minha vida pela internet. Mas quem anda comigo, quem me conhece, né? Eu posso, né? Eu não estou fazendo falsa modéstia. Eu posso dizer, ó, me imite. Amém, queridos? Não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu sou o santarrão, não é isso. Mas eu posso dizer para os irmãos que eu tenho uma vida santa, que eu dou um bom testemunho de Cristo Jesus. Os meus vizinhos, né? Graças a Deus, volta e meia eu converso com um vizinho, poxa, cara, aí, parabéns, você é diferente, seu filho é diferente, tá? Você realmente, eu soube que você é cristão, pô, legal, cara, isso aí, você é homem de Deus, você é diferente. Então, meus irmãos, o comportamento faz toda a diferença. O mundo, ele quer ver as nossas boas obras, olha aí, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, o caráter fala mais alto do que até mesmo nossas próprias palavras. Embora nós temos que pronunciar a palavra de Deus, mas tem que ser com autoridade, como consequência de um viver santo. Amém, queridos? Então, sede imitadores meus. Então, o apóstolo Paulo não estava tendo falsa modéstia, ele estava sendo autêntico. Ele estava andando em santidade, está sendo um bom exemplo. Ele falou aqui, ó, sede meus imitadores. Então, para as pessoas mais próximas, eu posso até dizer assim, me imite, né? No procedimento. Amém, queridos? Aí ele continua, pois todos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, que andavam com ele. Olha só, queridos, por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios, né, 1 Coríntios 10, 12, aqueles que julgam estar firmes, cuide para que não caia. Então o apóstolo Paulo teve muitos cooperadores que abandonaram Paulo porque amaram o presente século. Alexandre Latoeiro, Demas e outros irmãos. Aí ele fala o motivo, olha aí, por que se tornaram inimigos da cruz de Cristo? Olha o que é ser inimigo da cruz de Cristo. Ele fala aqui, ó, verso 19, o destino deles é a perdição, não é o prêmio da soberana vocação que nós estamos prosseguindo para o alvo, não. O destino deles é o oposto, é a perdição eterna. Aí ele fala o motivo, porque o Deus deles é o próprio ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Por quê? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha aí, o perigo da teologia da prosperidade. Só se preocupar com as coisas terrenas, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí o destino só pode ser a perdição. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só, vamos ler esse texto aqui. 1 Timóteo 6. Aí ele fala aqui, ó, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem dele nada podemos levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada,
e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Olha, é uma cilada querer ser rico. Olha só, queridos. As quais afogam os homens na ruína e perdição. Perdição eterna, ruína, queridos. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns cristãos, ele está falando, né? Nessa cobiça, olha aí, o 10º mandamento, não cobiçarás. Não é só a mulher do próximo, não, é cobiçar tudo que não provém. Se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combata esse bom combate da fé. Então, se tornaram inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui chorando, queridos. E lamentando, porque o destino deles é a perdição eterna. E o Deus dele é o próprio ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Porque só se preocupam com as coisas terrenas quando nós permitimos que o nosso coração transforme as coisas desta vida passageira em tesouro. Nós estamos caindo em cilada. Lembra que foi uma das tentações que Jesus sofreu? Satanás falou para Jesus: dar-te-ei todos esses reinos e toda a glória deste reino, se prostrado me adorares. Então quem está prometendo riquezas é Jesus? Não, Satanás, né? Queridos, sendo muito sincero com as Escrituras, a palavra não nos faz aspirar a termos dinheiro nessa vida, a sermos prósperos. Embora não é errado ter grana, contanto que seja de acordo com o teu chamado específico. Mas mesmo instruções para cristãos ricos, nesse mesmo texto de 1 Timóteo 6, né, do apóstolo Paulo, ele fala, ó, você que já é rico, tipo assim, você já nasceu de novo rico, já tem uma condição financeira boa. Aí ele fala, no verso 17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ou seja, as riquezas são instáveis e elas vão acabar na ocasião da segunda metade da última semana. Quando começar a grande tribulação, vai acabar, queridos. Só vai poder ter dinheiro quem aceitar a marca. Amém? Então, desde já, devemos nos preparar. As riquezas são instáveis. Hoje nós temos, amanhã a gente pode não ter. Hoje eu trabalho numa empresa boa, um emprego bom, ganho bem. Mas se essa empresa daqui a 1 ano, 2 anos falir, for vendida, se o meu coração está na instabilidade das riquezas, eu vou fazer até besteira, vou querer até roubar, vou querer até fazer falcatrua para poder ter a minha condição. E aí? Eu vou confiar em Deus ou vou confiar na força do braço aqui? Então, as riquezas são instáveis. Se nós colocarmos o nosso coração no tesouro das riquezas, um abraço, queridos, é uma cilada. O apóstolo Paulo disse que é uma cilada. Amém, queridos? Conseguem compreender? É errado ter dinheiro? Não. É errado querer ser rico. Então, quando nós buscamos a Deus, tratamos o Evangelho, a piedade como fonte de lucro, estamos no caminho da perdição. Por isso que eu falo, com todas as letras, a teologia da prosperidade é uma cilada de Satanás e é um caminho para a perdição, queridos. Aí ele fala aqui, ó, nos conformando. Pois a nossa pátria, verso 20, está nos céus. Aleluia! De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então essa é a nossa esperança, queridos. A nossa cidadania dos céus. Esse é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para esse alvo que temos que prosseguir. A glorificação do nosso corpo. Amém, queridos? Que carta maravilhosa, né, dos Filipenses. Então é isso. Meditamos em mais um capítulo. Na próxima gravação finalizaremos no capítulo 4. Também tem muitas verdades para nós meditarmos e aplicarmos para a nossa vida. Amém, queridos? Medite você mesmo. Leia Filipenses. Eu creio que o Espírito Santo de Jesus vai te revelar mais verdades ainda
acerca do Evangelho, do genuíno Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.